Olá a todos, sejam novamente bem-vindos ao Drama Physics, né? Para encerrar, finalmente, a parte de ondas, vamos falar de ondas em 2 e 3 dimensões, tá? Tem uns efeitos bem interessantes das ondas, né? Que aparecem muito bem nessas 2 e 3 dimensões, que é o fato que as ondas, elas contornam objetos, tá? Então, ela consegue contornar obstáculos, coisas que partículas não faz. Por exemplo, se você está numa casa, né, tá ali perto da porta, e tem uma pessoa falando do lado de fora dessa casa, você consegue ouvir a pessoa falar, tá? Mesmo do outro lado da parede. A onda consegue dar a volta, entrar pela porta e você escuta ela falando, né? Se você fecha a porta, a intensidade diminui muito. Por quê? Porque ainda tem a parte da onda que se transmite, o som, né? Através da parede. Mas com a porta aberta, a onda dá a volta na parede e chega até ser ouvido, tá? Partículas não fazem isso. Isso é uma característica puramente ondulatória, tá? E vai ser o princípio de Huygens, que a gente vai ver, que vai explicar isso. Outro fenômeno também é a interferência de onda. A gente já viu na corda como as ondas se interferem, mas em 2 dimensões isso é muito mais rico. A gente não vai chegar a entrar em detalhes matemáticos, né? Não vamos chegar a entrar em detalhes matemáticos, porém, vamos ver um vídeo bem interessante sobre isso, a interferência de ondas em 2 dimensões, tá? Então, vamos escrever assim, né? O som, vamos começar com o som, nós estávamos falando do som na aula passada, né? O som é uma onda esférica, tá? Então, se propaga em todas as direções, né? Então, você está à sua frente, quem está ao seu lado, atrás de você, quem está em cima de você, vai escutar você falando, tá? Então, sua expressão pode ser dada por... né? Então, uma maneira de expressar o som, e todas as ondas esféricas também são dadas da mesma maneira, é a seguinte, ó. O de x e t é igual a 1a sobre r cosseno de k interno r, né? Todas as 3 direções, menos ômega t, tá? Então, quando a gente tem aquele U de x e t sendo a cosseno só, isso aqui é chamado de onda plana, tá? Uma onda plana, ela a princípio, em todo o intervalo que x, né, para todo x, ela tem a mesma amplitude A, tá? Mas na onda esférica, que vai ser um de R e T, ela cai com a distância, tá? Por isso, se você ficando mais longe, você escuta menos, né? Então, K interno. Então, se eu botar R igual a 10, eu vou botar 10 aqui e aqui, né? Isso aqui é uma representação da onda esférica e ela é obtida resolvendo a equação de onda em coordenadas esféricas, tá? Do mesmo modo, né, como a intensidade dependia do A ao quadrado, agora a intensidade vai depender de A sobre R ao quadrado. Então, a intensidade cai com o quadrado da distância. Ok? Então, vamos escrever isso aí, né? Então, a intensidade do som cai com o quadrado da distância. Com o quadrado... Não só do som, né? Vamos botar a entrada de som, barra ondas esféricas. Cai com o quadrado da distância, né? Então, por isso que você tem que ficar pertinho do quadro para escutar as aulas de maneira mais produtiva. Ok? Vamos agora falar sobre o que eu falei no começo da aula, né? Uma das características do som é o fato que ele contorna objetos, né? Então, isso é explicado pelo princípio de Huygens. Tá? Então, o princípio de Huygens que vai explicar isso para a gente. Tá? Então, é o seguinte, vamos considerar primeiro uma onda plana. O que o princípio de Huygens fala? Depois eu vou escrever. Mas o que ele fala? Ele fala o seguinte, cada ponto dessa frente de onda plana, essa onda plana vai se propagar para a direita.
cada ponto dessa frente de onda, então todos os pontos aqui, eu não vou pegar todos os pontos, porque numa reta tem infinitos pontos, né? Mas cada ponto aqui se comporta como uma fonte secundária de ondas esféricas, tá? Então cada ponto aqui forma uma ondinha esférica, ó. Então cada ponto aqui forma uma onda esférica, ó. Então a onda resultante, ela vai ser a soma dessas ondas esféricas. Então uma onda plana, a onda resultante aqui na frente vai ser esse aqui, ó. Nossa, vai ser essa parte em vermelho aqui, somando tudo, né? Então uma onda plana, a princípio, forma essa onda aqui na frente. Claro, como aqui são infinitos, vai ter infinitas fontes de ondas secundárias. Então, no final das contas, uma onda plana vai formar sempre outras ondas planas na sua frente, tá? Por causa disso, né? Vamos tentar fazer um desenho aqui bom. Então, ó, vamos botar aqui vários pontinhos e vou fazer vários negocinhos. Então, ó, várias ondinhas esféricas. Então, a onda resultante deu também isso aqui. Então, basicamente uma onda plana, né? Porque são infinitos pontos e esses infinitos pontos somados vão formar novas ondas. Essas novas ondas esféricas vão se somar e formar na frente sempre uma nova onda plana. Se a onda for originalmente esférica, né? Então, pensa numa onda esférica aqui. Então, o que você vai ter? Cada ponto aqui também vai formar uma nova onda esférica, né? Então, cada pontinho aqui forma uma onda esférica, ó. Só que já está vendo, né, o que vai acontecer, né? O resultado final vai ser uma nova onda esférica, né? Porque é uma soma de pequenas esferinhas. Cada ela forma uma nova onda esférica, né? Então, nesse princípio, eu tenho que uma onda plana, uma soma de várias ondas esféricas secundárias forma uma nova onda plana. No caso das ondas esféricas, forma uma nova onda esférica, né? Então, você pode obter uma onda plana, por exemplo, pega água, né? Pega a água aqui. Como é que eu faço uma onda plana? Pega um graveto do tamanho do recipiente de água e bate. Então, pensa que é um graveto batendo. Se ele ficar batendo lá, pac, 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 ele vai formar várias ondas planas. Ops. Ele vai formar várias ondas. Mas que porcaria. Vamos desenhar em duas partes. Aí, então ele vai formar várias ondas planas. Tem que... não sei porque tá dando isso nessa bosta desse whiteboard aqui, tá? Mas vocês entenderam, né? Ele forma várias ondas planas. Desconsidera esses buracos no meio aqui. Então, elas formam várias ondas planas, né? Então, todas elas são ondas planas também, né? Talvez se fizer de outra cor aqui, ó. Todas elas... Não dá. Todas elas são ondas planas, tá? Isso, como é que eu faço uma onda esférica? Para fazer uma onda esférica, é só soltar uma perturbação pontual, né? Joga uma pedrinha na água, né? Então, uma pedrinha na água forma onda esférica. Deixa eu jogar. Então, essa onda vai se expandir esfericamente. No caso de um graveto comprido, vai formar várias ondas planas. Tá. Onde que a coisa fica interessante? A coisa fica interessante se eu tenho, por exemplo, um gerador de ondas planas. Tá? Eu não vou fechar esse aqui. Então, aqui o meu gerador de ondas planas, fazendo várias ondas planas. E eu tenho na frente um obstáculo qualquer. Tá? Ou, por exemplo, uma fenda aqui, ó. O que vai acontecer aqui? Bem, essas ondas planas que chegarem aqui vai bater, né? E vai ser refletidas.
Porém, a que chegar por aqui vai passar pela fenda. Chegando no final da fenda, cada pontinha aqui se comporta como uma onda esférica, né? Então, eu vou ter uma nova onda assim. E depois, cada pontinho dessa nova onda que formou se transforma também como uma nova onda esférica, ó. Então, eu vou ter assim. Então, eu vou ter esse tipo de formato aqui, ó, mais ou menos. Tá? Então, é parecido, né? Se essa fenda for bem petitinha, vai ser realmente uma fonte pontual. Então, aqui na frente só vai sair ondas esféricas. Então, se isso aqui for o som, né? Pensa que essa onda é o som. E eu estiver aqui, ó. Então, eu consigo escutar. O som vai chegar até mim. Tá ok? O som chega até mim pelo princípio de Huygens, tá? As ondas que contornam objetos. Vamos ver um vídeo. If the slit is comparable with the wavelength, the shape of the diffracted wave is almost circular. In fact, the amplitude changes along the wave front, so that it decreases as the size of the angle theta increases. As we decrease the size of the slit, the amplitude of the diffracted wave will also gradually decrease until the wave is no longer being diffracted. Então, vimos no vídeo aí, né? Como ondas planas formaram depois ali ondas esféricas à medida que a gente diminuiu, né? A amplitude da fenda. Tá ok? Então, é isso que eu queria mostrar para vocês. Tá. Qual que é outra coisa bem interessante? Que isso também é unicamente de ondas. Ondas se interferem. Tá? Então, a gente já viu isso. Tem uma onda aqui. Tem duas, né? Então, essa aqui e a outra exatamente igual embaixo. Se tiver somado essas duas ondas, crista com crista, nó com nó, vale com vale, isso aqui é uma interferência construtiva. Porém, se eu tiver uma onda somada, na verdade, com uma meia onda, né, ou seja, defasada em 180 graus, assim, ó, ou seja, crista com vale, vale com crista, isso é uma interferência destrutiva. Tá? Em duas dimensões, isso fica bem mais legal, porque você pode botar duas fendas, experiência de fenda dupla. Tá? Então, você tem a experiência de fenda dupla, ou seja, aqui vai vir as ondas planas. E aí, aqui elas vão refletir e elas vão passar por aqui e também por baixo. E depois que elas passarem aqui, elas vão ter um comportamento mais mais esférico, assim, né? Dos dois lados. Então, você pode considerar aqui que a cada distância aqui, essa aqui é cada coisa, isso aqui é uma crista, né? Então, aqui é uma crista. Então, entre duas cristas tem um vale. Então, no meio aqui do vazio são vales. Tá? E aqui é a mesma coisa. Então, os pontos aqui que cruzam linha com linha são pontos de interferências construtivas. Porém, o ponto igual a esse aqui, eu vou botar em verde, ó, igual esse ponto aqui. Esse ponto aqui é um ponto de uma crista com um vale. É um ponto de interferência destrutiva. Então, se você pegar um anteparo e botar aqui na frente e falar assim, qual é a intensidade da onda quando ela chegar nesse anteparo, né? Você vai ter várias partes de cristas e com cristas e várias partes de vale com vale. Então, você vai ter um comportamento mais ou menos assim, ó.
Aqui é intensidade grande, aqui cai. Aqui é grande, aqui cai. Aqui é grande, aqui cai. Aqui é grande, aqui cai. Esse é um comportamento puramente ondulatório. Então, isso aqui é chamado de linhas de interferência ou franjas de interferência. Tá? Então, é quando cristas com cristas juntam, e esses pontos aqui embaixo são quando cristas com vales juntam, tá beleza? Então, vamos ver mais um vidinho sobre isso. Partículas ou bolinhas de matéria agem. Se por acaso lançarmos um pequeno objeto pela fenda que pode ser uma bolinha de gude, podemos ver um modelo na parede de trás, pois as bolinhas passaram pela fenda e bateram lá. Agora, se colocarmos uma segunda fenda, nós esperamos ver uma segunda tira duplicada à direita. Agora, vamos ver as ondas. As ondas batiam na fenda e irradiavam, batendo na parede de trás, com maior intensidade diretamente na linha da tira. A linha iluminada, na parede de trás, mostra essa intensidade. É parecida com a linha que as bolinhas de gude fizeram. Mas, quando adicionamos a segunda fenda, acontece uma coisa diferente. Se o topo de uma onda encontra a parte de baixo de outra onda, elas se anulam. Agora existe um modelo de interferência na parede de trás. Os lugares onde dois topos se encontram são os de mais intensidade, as linhas de luz, e onde elas se anulam, não tem nada. Então, quando jogamos coisas, quer dizer matéria, através de duas fendas, temos isso. Duas linhas. E com ondas, nós temos um modelo de interferência com muitas linhas. Né? Viram lá? Então, é isso que está acontecendo, ok? Beleza, vamos continuar. Então, continuando aí nossa matéria, vamos falar do efeito Doppler, tá? Acho que é a hora de mais um vídeo. Vamos pedir para o Dr. Sheldon Cooper explicar para a gente o que é o efeito Doppler. Hello. So what are you supposed to be? Me? I'll give you a hint. I still don't get it. I'm the Doppler effect. Okay, if that is some sort of learning disability, I think it's very insensitive. Why don't you just tell people you're a zebra? Well, why don't you just tell people you're one of the 7 dwarves? Because I'm Frodo. Yes, well, I'm the Doppler effect. Então, tivemos aí a demonstração do efeito Doppler, né? Para quem não entendeu, né, o que está acontecendo ali? O que está acontecendo é esse... Né, basicamente é uma moto passando muito rápido na sua frente. Quando a moto está se aproximando de você, o som é mais agudo, né? Fica... E quando ela se afasta, o som fica mais grave, né? Então, esse é o efeito Doppler, tá? É justamente esse fenômeno. Como que a gente pode escrever isso de maneira precisa e científica? Vamos escrever assim, ó. É a mudança aparente. Né? Na frequência ouvida pelo observador, né, devido ao movimento relativo entre ele e a fonte sonora. Então, se eu me aproximo ou me afasto da fonte sonora, ou se a fonte se aproxima ou se afasta de mim, a frequência que eu vou ouvir é diferente da frequência real, né? A frequência real é a frequência emitida pela fonte, né? Então, vamos lembrar lá que V é igual a lambda F. E vamos lembrar também que esse V é fixo, porque a velocidade do som no ar depende só da densidade e da pressão, como a gente falou. Então,
eu tenho que mudar ou lambda ou f. E se eu mudar o lambda ou f, automaticamente eu mudo o outro, né? Porque se eu aumento o lambda, eu tenho que diminuir o f e vice-versa, né? Porém, né, tem duas maneiras de fazer isso e as duas maneiras dão resultados diferentes, né? Então, vou colocar assim. Podemos obter uma variação na frequência. Quando que vai ser a variação na frequência? Quando o observador se move, né, que, né, implica uma variação no comprimento de onda. Então, se a gente mexer um, como eu falei, mexe o outro, mas o que a gente realmente está mexendo vai dar diferente. Então, podemos obter uma variação na frequência quando o observador se move, ou então podemos obter uma variação no comprimento de onda, que é quando a fonte se move. Podemos obter uma variação no comprimento de onda, né, quando a fonte se move, né, implicando uma variação na frequência. Tá? Então, tem duas maneiras de fazer o efeito Doppler: ou eu me mover em direção à fonte, ou a fonte se mover em direção a mim. Os resultados não são iguais, tá? Por mais que o movimento relativo, assim, pô, mas o movimento relativo não é o mesmo, né? Um carro andando a 10 metros para lá não é igual eu andando a 10 metros para cá. Quando é você e o carro. Só que aqui tem uma diferença, que é o meio de propagação, tá? É o meio, né? A velocidade não muda no meio de propagação, tá? Então, a velocidade relativa vai ser um pouquinho mais complicado. Mas eu vou mostrar direitinho os dois casos aqui para vocês entenderem, né? Quando é só eu e o carro, tudo bem, mas aqui, além do eu e o carro, tem eu, o carro e o ar entre nós. Então, eu me mover em direção à fonte acaba sendo diferente da fonte se mover entre mim, porque a onda se propaga no ar. Então, ela vê essa diferença, tá? Vamos começar com um observador em movimento. Tá, vamos começar com o observador em movimento. Quando o observador está em movimento, então vou botar a fonte parada aqui. Então ela vai mandando, né, por exemplo, cada 1 segundo ela vai mandando uma nova frente de onda. Então tá, pensa no alarme disparando. Cada ponto aqui é uma frente de onda com 1 segundo de diferença. 1 segundo para cá. Então aqui 2 segundos, 3 segundos. Então essa aqui foi emitida 3 segundos, essa foi emitida 2 segundos, essa foi emitida 1 segundo só. E eu estou aqui. Se eu tivesse paradinho, cada segundo eu receberia uma frente de onda. Só que se eu começar a me mover, por exemplo, em direção à fonte, então eu recebo essa aqui. Enquanto a segunda fonte está vindo em minha direção, eu caminho em direção a ela também. Então eu vou gastar menos tempo, tá? Então eu vou gastar menos tempo do que se eu tivesse parado, né? Então vamos lá. V é igual a lambda F. Vou botar lambda 0, que é o comprimento de onda original aqui, né? Se agora isso aqui for no eixo X, né, metros, né? Então, o comprimento de ondas de cada onda aqui, né? Então, a frequência pode ser dada por V sobre lambda 0. Beleza? Porém, eu estou me movendo em direção à onda. Então, a velocidade relativa do som é a velocidade que ele caminha em minha direção, mais a que eu caminho em direção a ele, né? Um carro a 80, o outro a 80, a velocidade relativa deles, se eles forem em direções contrárias, é 160. Então, a frequência, na verdade, que eu vou ouvir, né? Eu vou chamar isso de F0, F0 é isso. A frequência que eu vou ouvir é a velocidade do som, vamos colocar aqui Fs, mais a minha velocidade, que eu vou chamar de U, sobre lambda 0. Tá? Então, a frequência que eu escuto é diferente. Vamos fazer o seguinte, vamos reescrever isso aqui. Então, esse F eu posso escrever da seguinte forma. Vs sobre lambda 0 mais U sobre lambda 0. Agora, Vs sobre lambda 0 nada mais é que a frequência original, ó, tá aqui.
né? Então, vou botar aqui de vermelho. Né? Ó, isso aqui, é a frequência original emitida pela fonte. Então, eu posso escrever isso aqui. F é igual a F0 mais minha velocidade sobre lambda zero. Vamos botar o F0 em evidência? F é igual a F0, que multiplica 1 mais, como aqui não tem F0, tem que botar 1 sobre F0, 1 sobre lambda zero. Agora eu substituo o F0. O que é o F0? Está aqui. Vs sobre lambda. Como é 1 sobre F0, é lambda sobre F0. Então, isso aqui vai dar F0, que multiplica 1 mais lambda zero sobre Vs, vezes U sobre lambda zero. Posso cortar os lambda zeros, e aí eu tenho a expressão apenas em função da velocidade que eu estou relativa à fonte. Então, a frequência que eu vou escutar será a frequência que a fonte emitir, 1 mais U sobre velocidade do som, se eu estiver me aproximando. Se eu estiver me afastando, é menos. Tá? Então, 1 mais ou menos, no caso mais aqui, é para aproximação, e menos, naturalmente, é para afastamento. Então, este é o efeito Doppler, no caso que eu me movo em relação à fonte. Tá ok? E o outro? E se a fonte se move em relação a mim? Então, vamos fazer o segundo caso aqui. 2. Então, fonte em movimento. E eu vou ficar parado. Então, se eu estou paradinho aqui, o que vai acontecer? Vamos considerar a fonte aqui. E aí ela emite uma onda. Então, a onda emitiu uma onda. Vamos considerar que já faz 3 segundos que ela emitiu essa onda. Então, a onda está aqui. Beleza. Só que a fonte está em movimento. Vamos fazer de conta que ela está indo na minha direção. Então, ela vai estar aqui, no instante, há 2 segundos atrás. E aí ela vai emitir outra onda, centrada nesse ponto agora. E depois ela vai caminhar mais um pouquinho e vai emitir outra onda centrada nesse ponto agora. Então, o que vai acontecer é isso. Ó. Então, o que vai acontecer? Os meus comprimentos de onda, aqui, ó, eles ficam menores. Né? Então, meus lambdas linhas, eles ficam menores. Por quê? Porque saiu a primeira crista, só que eu estou caminhando em direção a ela, né? Porque eu estou considerando que a fonte está indo na minha direção, né? Vou considerar aqui a velocidade da fonte na minha direção. Então, quando eu emitir a segunda crista, eu vou estar mais perto por causa disso. Tá ok? Então, eu tenho uma diminuição dos comprimentos de ondas porque eu estou me aproximando da crista que eu emiti antes. Né? E como você conhece, aqui os comprimentos de ondas atrás da fonte ficam maiores. Né? Então, esse lambda aqui é maior que lambda zero. Né? E na frente, esse lambda aqui é menor do que o lambda zero. Né? Então, depende do sentido. Né? Por que atrás fica maior? Porque eu emiti a onda e eu estou me afastando daquela crista, porque eu estou indo na outra direção. Né? Então, eu tenho uma mudança aqui no comprimento de onda, em vez de ser uma mudança na frequência. Então, vamos reescrever a fórmula V igual a lambda F de novo. Então, V é igual a lambda F. Né? Tudo bem? Então, V é igual a lambda F. Agora, o que é o meu lambda? Né? Meu comprimento de onda nada mais é do que a velocidade sobre a frequência. Posso colocar assim. Mas, o que é velocidade vezes o período. Né? Então, a velocidade vezes o período. Então, se eu estiver paradinho, meu lambda zero vai ser a velocidade do som vezes o período, né, que estão sendo emitido. Mas como eu estou andando e eu tenho uma redução nos comprimentos de ondas, então o meu lambda é a velocidade do som menos a velocidade da fonte, né, porque estou indo na mesma direção
Não, destravou? Então, a velocidade de som menos a velocidade da fonte, porque agora eu estou indo na mesma direção, vezes o período, que é 1 sobre F. Vou botar assim, sobre F. Tá? E agora, o que eu vou ter aqui? Eu vou escrever isso aqui da seguinte forma. Lambda é igual a Vs sobre F0. Não, melhor. Vou escrever assim. É Vs vezes T menos Vf vezes T. Né? Só peguei o F aqui, transformei em T de novo. Por quê? Porque Vs vezes T nada mais é que o lambda zero. É o comprimento de onda que eu estou emitindo real. Se eu tivesse paradinho, né? A velocidade do som vezes o período. Então é isso menos Vf vezes T. Agora eu vou botar o lambda zero em evidência. Então, o meu comprimento de onda efetivo, né, que na verdade que eu escuto, é o lambda zero 1 menos Vf vezes T sobre lambda zero. Né, tem que botar o lambda zero aqui de baixo. Mas o que é o lambda zero? Né? Então, o lambda zero nada mais é do que... Aqui, o lambda zero nada mais é do que Vs vezes T. Então, bota aqui. Vs vezes T. Aí eu posso cortar os T's. Então, o comprimento de onda, por causa da fonte estar se movendo na minha direção, é o comprimento de onda que ela emite parada, 1 menos a velocidade que a fonte está sobre a velocidade do som. Então, qual é a frequência ouvida? Né? Como V é igual a lambda F, né? E a velocidade do som não muda, eu posso colocar assim. Velocidade do som é igual a lambda, que é isso aqui. Lambda zero. 1 menos Vf, Vs, vezes o F. E agora eu passo esse termo aqui, eu passo dividindo. Logo, a frequência que eu escuto, devido ao movimento da fonte, é a velocidade do som sobre lambda zero, que multiplica 1 menos Vf sobre Vs. Ora, Vs sobre lambda zero é a frequência original. Logo, é a frequência original, né, emitida pela fonte parada, 1 menos velocidade da fonte sobre velocidade do som. Tá? Então, fica no denominador e fica com o sinal negativo se a fonte se aproxima. Tá? Onde menos aqui, posso botar menos e mais, onde o menos aqui é para aproximação e o mais será para afastamento. E se a fonte e o observador estiver em movimento? Então, fonte e observador. O que acontece quando a fonte e o observador estão em movimento? É só juntar as duas. Então, a minha frequência vai ser a frequência F0, 1 mais ou menos U sobre Vs, né? Então, quando o observador está se aproximando, sobre 1 menos mais, né? Fonte sobre Vs. Então, tá aí. E assim eu consigo saber qual é a frequência eu escuto pelo fato de o observador ou a fonte estiver em movimento, ou os dois, né? Note que, tem, como eu falei, tem diferença, né? Por quê? Porque no final das contas é um movimento relativo de três corpos não, mas de três componentes. Eu em relação à fonte, mas também em relação ao ar. A velocidade do som do ar nunca muda. Né? Então, por isso tem diferença de se a fonte se move em minha direção, ela comprime, diminui os comprimentos de onda. Então, aparece no denominador. Se eu caminho em direção à fonte, o que acontece é que eu estou mudando a frequência, porque eu estou chegando primeiro nas novas ondinhas. Então, o que está mudando é a frequência, então aparece no numerador, tá? Então, esse é o efeito Doppler, tá? Que o Sheldon Cooper exemplificou brilhantemente, tá ok? Aqui acaba a
Aqui acaba a nossa matéria de ondas, tá? Agora só falta um pouquinho de ótica, muito pouquinho de ótica, eu nem vou dar muito de ótica não. E aí, fim de papo, fim de semestre, tá ok? Então essa foi ondas, nos vemos na próxima aula.